Isso foi no inverno passado, no início de fevereiro. Eu estava a caminho da minha próxima entrega do DoorDash. Estava um pouco cansado, já que tinha dirigido pelas últimas 4 horas e já eram quase meia-noite. Depois dessa entrega, eu definitivamente iria encerrar por ali e voltar para casa, pois estava preocupado em pegar no sono na estrada, especialmente com todo o gelo e neve. Eu estava numa estrada bastante vazia, embora fosse uma via secundária que conectava 2 das principais cidades da nossa região, mas havia um trecho de 5 minutos que não tinha nada, nenhum prédio, casa ou lugar para parar. Enquanto dirigia por essa seção, não sei bem o que aconteceu, mas fui atingido por uma onda de cansaço que me fez perder o foco na estrada por alguns segundos. Mas foi tudo o que precisou, acho. Devo ter passado por uma placa de gelo e deslizei em direção à beira da estrada e, embora tenha acordado completamente naquele momento, já era tarde demais. Tentei voltar para a estrada, mas meu carro deslizou direto para fora dela e caiu no pequeno barranco entre a estrada e a mata. Não foi um acidente grave, já que a neve amorteceu o impacto, mas ainda assim me deixou um pouco abalado, e eu sabia de imediato que seria impossível sair dali. Meu carro estava preso na inclinação do barranco e na neve espessa. Nem me dei ao trabalho de sair para ver o quão ruim estava, embora tenha testado minha sorte tentando manobrar o carro para conseguir alguma tração, mas só piorou a situação. No meio de tentar resolver tudo, notei os faróis de um carro mais adiante na estrada. A princípio, pensei que era só um carro passando, mas depois de alguns segundos ficou claro que não estavam se movendo. Alguém devia estar estacionado ali com os faróis acesos, o que achei um pouco inquietante, dada a coincidência de estar nesta longa estrada vazia. Não estavam perto o suficiente para terem parado para tentar me ajudar, mas também não estavam tão longe a ponto de não verem meus faróis. Peguei meu telefone e liguei para meu pai, sabendo que ele ainda estaria acordado e esperando que pudesse me ajudar. Nunca tinha estado numa situação dessas, então realmente não sabia o que fazer. Ele disse que ligaria para a assistência na estrada e depois viria me encontrar para esperar comigo. Agradeci e senti um alívio, sabendo que ele estaria aqui em alguns minutos. Olhei de volta para a estrada em busca dos faróis do carro que tinha visto, mas agora eles tinham sumido. Estava escuro demais para ver qualquer coisa a essa distância sem luzes, então não sabia se tinham ido embora ou ainda estavam lá e simplesmente tinham apagado as luzes. Comecei a ficar mais assustado quanto mais pensava nisso. Mantive meus olhos na estrada, sem desviar o olhar por mais de alguns segundos, pois comecei a ficar paranoico. Havia algo sobre o silêncio também que tornava tudo mais angustiante, ouvindo apenas o vento do lado de fora do meu carro e mais nada. Então, depois de 3 minutos esperando, vi uma figura caminhando em direção ao meu carro. Ele estava mais adiante na estrada, vindo da direção de onde os faróis estavam. Observei enquanto ele se aproximava lentamente pela neve, chegando a uns 15 metros da frente do meu carro, e então parou. Ele ficou lá na neve, de frente para mim, sem se mover. Não conseguia ver muito dele, já que usava um capuz cobrindo o rosto, mas a maneira como ele simplesmente ficou ali, iluminado pelos meus faróis, começou a me aterrorizar. Depois de um momento, buzinai suavemente algumas vezes, apenas para deixar saber que eu estava no carro e que podia vê-lo. Ele ainda não se mexeu ou me reconheceu. Mas justamente quando estava pegando meu telefone para ligar novamente para meu pai, o homem se virou e foi embora, desaparecendo estrada abaixo. Ainda assim, liguei para o meu pai
para contar sobre essa pessoa estranha que estava aqui, e ele disse que estava a apenas 1 minuto de distância. Fiquei no telefone com ele desta vez, e apenas 30 segundos depois, vi faróis se acendendo mais adiante na estrada e começando a se mover em direção ao meu carro. Quando chegaram do outro lado da estrada, estacionaram e apagaram as luzes. Não conseguia ver por cima do barranco, mas ouvi uma porta abrir enquanto gritava pelo telefone o que estava acontecendo. Mas então, o carro do meu pai apareceu bem na minha frente e parou bruscamente. Ouvi ele gritar com alguém enquanto essa pessoa voltava para o carro e acelerava para longe. Eles não voltaram, mas meu pai disse que o cara estava segurando algo nas mãos, parecendo que ia arrombar meu carro. Tudo acabou bem depois disso, e o carro nem sofreu muitos danos. Não tenho certeza do que estava prestes a acontecer naquela noite, mas sei que tive muita sorte de não descobrir. Trabalho em turnos intermediários no meu emprego, geralmente chegando em casa por volta das 6 ou 7 horas. Nessa noite, fiquei 1 hora a mais para fazer um pouco de hora extra, então cheguei tarde. Assim que cheguei, aconcheguei-me no sofá, tentando decidir o que comer para o jantar. Estava exausta e sem vontade de cozinhar, então optei por pedir algo. Encontrei um restaurante novo com boas avaliações e fiz um pedido de um sanduíche com batatas fritas. O tempo estimado de entrega era de 30 minutos, então me ajeitei para esperar. Conforme o tempo passava, comecei a ficar um pouco irritada. Já eram quase 9 horas e a comida deveria ter chegado há 20 minutos. Verifiquei o aplicativo, que indicava que o entregador havia retirado a comida do restaurante meia hora antes. Isso só aumentou minha frustração, sabendo que a comida chegaria tarde e fria. Finalmente, ouvi uma batida na porta. Pulei do sofá e corri para atender. Ao abrir a porta, havia um homem segurando uma sacola de comida. "Entrega para a Emily", ele disse. Assenti e peguei a sacola dele. "Obrigada", eu disse, mas ele não respondeu, apenas ficou lá parado. Fechei a porta antes que a situação ficasse estranha e levei a sacola para a cozinha. O sanduíche estava horrível, com um gosto bem estranho, e as batatas fritas estavam frias. Depois de dar algumas mordidas, joguei o resto fora e voltei para o sofá. Comecei a me sentir realmente cansada, bocejando e com os olhos pesados, então decidi ir dormir mais cedo. No entanto, enquanto me preparava para dormir, vi uma luz brilhando do lado de fora da janela do meu quarto. Olhei para fora e vi que vinha da frente da casa, mas então a luz se apagou. Minha janela não tinha uma boa visão da frente, então não consegui ver o que era. Muito cansada, desconsiderei, pensando ser um vizinho chegando em casa. Mas, enquanto escovava os dentes e me preparava, senti que deveria verificar para ter certeza, por causa de uma sensação estranha que tinha sobre isso. Caminhei até a frente da casa e olhei pelo olho mágico. Havia um carro na minha entrada, e após um segundo reconheci como sendo o carro do entregador, que vi quando abri a porta mais cedo. Não conseguia ver se ele estava dentro do carro ou não, mas quando fui abrir a porta para uma visão melhor, percebi que estava destrancada. Meu coração parou por um segundo, incerta se havia esquecido de trancá-la quando peguei a comida dele. Mantive a porta fechada, trancando-a, e continuei olhando pelo olho mágico, mas quanto mais olhava, mais certa estava de que não havia ninguém no carro. Então ouvi algo atrás de mim, o rangido do assoalho no final do corredor. Virei-me e vi o entregador parado dentro da minha casa, na porta perto da cozinha.
O que tornou tudo ainda mais arrepiante e confuso foi que ele parecia surpreso, como se não esperasse me ver. Ele ainda não disse nada, apenas ficou lá, parecendo um animal capturado pelos faróis de um carro. Ele se virou e correu para a porta dos fundos, deixando-a aberta enquanto contornava a casa e entrava em seu carro. Liguei para a polícia enquanto ele se afastava, mas desejei ter tentado pegar a placa do carro primeiro. O cara, é claro, usou informações falsas no aplicativo de entrega e havia feito apenas algumas entregas anteriormente. Tenho várias ideias sobre o que pode ter acontecido, mas nenhuma delas pode ser confirmada. Acho que ele esperou eu fechar a porta para ouvir se eu a trancava ou não. Além disso, ele pode ter colocado algo na minha comida para dar um gosto estranho, talvez um sonífero, mas como mal comi, não fez muito efeito. Não sei, são apenas suposições, mas pareceu realmente estranho que ele parecesse tão surpreso ao me ver. Quem sabe, talvez se eu tivesse comido toda a comida ou ido para a cama alguns minutos antes, eu não estaria aqui hoje para compartilhar esse encontro. Faço entregas para a Papa John's local. Estou na faculdade, então este é apenas um dos poucos trabalhos que pude escolher. Alguns dos meus amigos também trabalham aqui, mas todos nós somos entregadores, então, mesmo quando temos os mesmos turnos, na verdade não nos vemos muito. De qualquer forma, isso aconteceu comigo em dezembro passado, enquanto eu pegava alguns turnos extras antes do Natal. Naquela noite, estava nevando bastante, o que fazia com que as entregas demorassem mais do que o normal, além de haver mais entregas do que o usual. Nunca fiquei muito estressado com o trabalho, mas ter que seguir sem parar por horas a fio definitivamente não era tão prazeroso. Às 9h30, peguei meu próximo conjunto de pedidos para entregar e entrei no meu carro para buscar as direções. Tinha 2 pedidos, e as casas ficavam a apenas 5 minutos uma da outra, mas ambas estavam bem longe da loja, a 15 minutos de distância, o que mais parecia 25 minutos com esse clima. A primeira parte da viagem foi normal, mas depois começou a me levar para a parte menos visitada da cidade. As casas aqui eram mais antigas, e a maioria das lojas na área tinha fechado. Ninguém vinha para cá a menos que morasse aqui, porque era tão antigo e simplesmente não estava de acordo com os padrões atuais. Depois de 20 minutos dirigindo, entrei em um dos bairros e segui pela estrada em direção à primeira casa. A rua estava muito vazia, sem carros estacionados ao lado, e a maioria das casas parecia desabitada. Quando cheguei ao primeiro endereço, estacionei na rua e caminhei até a porta da frente. Um senhor gentil atendeu a porta e pagou pela pizza. Então, voltei e defini as direções para a próxima casa. Estava no mesmo bairro, mas percebi enquanto dirigia que estava me levando mais para o fundo do bairro, a ponto de haver menos casas e mais espaço entre elas. Quando cheguei ao endereço, não conseguia ver nenhuma outra casa ao redor. Só havia árvores cercando a área. Novamente, estacionei na rua e caminhei até a porta da frente. Bati e esperei pacientemente no alpendre. Estava bastante frio e a neve molhando minhas roupas não ajudava. Finalmente, após 1 minuto, a porta se abriu. Era uma mulher de meia idade que parecia ter acabado de acordar. Seu cabelo estava bagunçado e ela tinha olhos cansados e sem emoção. "Tenho seu pedido aqui, 2 pizzas", disse eu, segurando as caixas e informando o total a pagar. Ela pegou as caixas e as colocou na mesa ao lado. Depois me pediu para esperar um momento enquanto ia buscar dinheiro. Outro minuto se passou antes de ela abrir a porta novamente. Ela começou a contar o dinheiro lentamente,
tentando somar tudo. Havia definitivamente algo estranho nela. É difícil precisar exatamente o que era, mas tudo o que ela fazia era muito estranho. Então, como se já não estivesse lutando o suficiente para contar o dinheiro, ela começou a puxar conversa comigo. Coisas normais, como foi meu dia e tudo mais. Respondi educadamente, mas era realmente esquisito, como se ela estivesse me enrolando. Em um momento, enquanto ela falava, olhei para trás, em direção ao meu carro, apenas para me distanciar da situação desconfortável por um momento. Mas fui rápido em ver um homem parado ao lado dele. Ele estava olhando para as janelas e fazendo algo na porta. Mas, quando olhei de volta para a mulher, o rosto dela havia se transformado em raiva. Percebi tudo tarde demais, no entanto, quando ela estendeu a mão e me agarrou, começando a gritar com o homem ao lado do meu carro. Ele se virou e começou a correr em nossa direção, enquanto a mulher tentava me puxar para dentro da casa. Empurrei-a e me soltei, então meus instintos assumiram o controle e eu corri para as árvores. Pude ouvir os passos pesados do homem na neve atrás de mim, atravessando a floresta até que finalmente começaram a se afastar. Após 2 minutos correndo, parei para recuperar o fôlego. Felizmente, a lua iluminava a floresta o suficiente para me permitir navegar por ela e voltar para uma das ruas do bairro. Liguei para o 911 assim que consegui sinal, e após 10 minutos esperando no frio, um policial chegou. Outra viatura foi até a casa encontrando o homem do lado de fora, tentando arrombar meu carro. Basicamente, o motivo provável era que o casal estava sem dinheiro e recorreu a roubar meu veículo. Toda a distração era para que o homem pudesse roubar meu carro sem que eu percebesse. Mas, como vi o que ele estava fazendo, não está claro o que teriam feito. Talvez eles me deixassem ir, mas é óbvio que eu os teria denunciado, então não acho que isso seria provável. Só estou grato por ter conseguido escapar ileso e por ser a primeira vítima que tentaram antes de serem presos, sem nunca terem a chance de fazer algo com mais ninguém. Trabalho como entregador para o Postmates 3 ou 4 dias por semana, dependendo do meu outro horário de trabalho. Fazer entregas é um bico relaxante que faço para ajudar a pagar coisas extras que quero, como férias ou roupas, enquanto meu outro emprego cobre as contas mais necessárias, como o aluguel. Então, nunca levo muito a sério o trabalho de entregador. Simplesmente faço minhas entregas e, se uma noite não rende muito dinheiro, não tem problema. Neste dia, comecei logo após sair do trabalho por volta das 8. Até às 10 da noite, já tinha conseguido uma quantia decente de dinheiro, mais do que na maioria das noites. Embora normalmente parasse por aí, por que encerrar quando estava indo bem? Decidi continuar até ficar muito cansado ou os pedidos pararem de chegar. Aceitei o próximo pedido e segui para o restaurante. Era um pedido de tamanho médio do Wendy's, com uma gorjeta normal, nada fora do comum. Passei no drive-thru, peguei o pedido e cliquei em iniciar rota no meu celular para obter as direções até a casa do cliente. Exceto que não era para uma casa, era uma localização no GPS perto de um supermercado, a 15 minutos de distância. Já tinha feito várias entregas em supermercados ou outros locais de trabalho para os funcionários, mas o estranho era que não colocaram o supermercado como endereço, e sim uma localização exata. De qualquer forma, comecei a dirigir até lá. Quando cheguei ao estacionamento do supermercado, notei que estava vazio. Parei bem na frente e saí com a comida. Olhei ao redor,
mas estava bastante certo de que o supermercado estava fechado. Enviei uma mensagem para o cliente avisando que estava no local. Eles responderam imediatamente, dizendo que estavam atrás do prédio e que eu deveria vê-los assim que contornasse o canto. Estava definitivamente cético, mas voltei para o carro e dirigi ao redor do supermercado. Não parecia haver nada lá, apenas alguns carros estacionados na parte de trás, perto de uma das outras lojas. Parei e olhei, mas ainda não vi ninguém. Foi quando comecei a me sentir realmente desconfortável. Pensei que talvez não valesse a pena e coloquei o carro em movimento. Mas então meu celular começou a vibrar. "Ei, estamos chegando agora, só 1 minuto", disse um homem, desligando em seguida. Olhei ao redor novamente, sentindo-me ainda mais desconfortável. Algo simplesmente não estava certo. Fiz um retorno rápido e comecei a voltar pelo caminho que tinha vindo, até que alguém correu na frente do meu carro, estendendo as mãos em um sinal de parada. Freiei e a pessoa se aproximou da minha janela. "Ei, você tem meu pedido?" Peguei a sacola e abaixei a janela para entregá-la, mas ele não a pegou. Senti-me tolo segurando a sacola enquanto ele apenas me olhava. Então, ouvi um passo silencioso do outro lado do carro, antes que a porta traseira se abrisse de repente. Larguei a sacola pela janela e acelerei enquanto o cara na minha janela gritava para eu parar. Acho que quem estava na porta traseira pulou para dentro do meu carro enquanto eu me afastava. Ele tentou alcançar a frente, tentando colocar meu carro no estacionamento, mas após falhar algumas vezes, pulou do carro em movimento para o pavimento. Vi quando ele se levantou e ambos correram embora, enquanto eu virava a esquina e saía dali. A polícia não foi de grande ajuda, dizendo que fariam o que pudessem, mas nunca me deram atualizações. Foi tolice minha ter caído na armadilha deles, mas acho que não fui o único. Fazendo algumas pesquisas apenas 2 semanas antes do meu incidente, um entregador desapareceu durante uma entrega ativa em uma cidade próxima. Não havia pistas sobre o que aconteceu, pois o carro do entregador também nunca foi encontrado. Acho que poderiam ser os mesmos 2 homens fazendo algo terrível que nem consigo imaginar. Eu faço entregas pelo aplicativo nos fins de semana e às vezes nos dias em que não tem aula. Isso aconteceu algumas semanas antes das férias escolares, numa sexta-feira à noite. Eu não tinha nenhum plano, então pensei, por que não ganhar uns trocados em vez de ficar entediado e jogado em casa o dia todo? Comecei a dirigir e configurei o aplicativo para começar a receber pedidos. Não estava nevando, mas estava muito frio e ventando, e ainda havia uma fina camada de neve nas ruas, resultado da neve mais cedo naquele dia. Acho que eram 6 horas da tarde quando comecei, e já tinha feito algumas entregas quando recebi um pedido para pegar no Burger King próximo. Depois de pegar a comida, chequei no aplicativo para onde estava indo. De primeira vi que não era um endereço residencial, mas ao dar zoom, fiquei um pouco confuso ao ver que era na esquina de 2 ruas, parecendo talvez um posto de gasolina. Apesar de achar estranho, cliquei em iniciar rota e comecei a dirigir. Não pensei que fosse nada de ruim. Só imaginei que seria uma interação estranha, já que provavelmente teria que encontrar a pessoa no estacionamento e entregar diretamente a ela. Geralmente, nunca vejo os clientes e só faço uma entrega rápida. Quando me aproximei e cheguei à interseção, vi que realmente era um posto de gasolina, exatamente onde as direções estavam me levando. O posto em si parecia normal, mas não havia carros no estacionamento.
Parei e estacionei num dos lugares ao fundo. Depois fiquei dentro do carro tentando procurar por alguém. O aplicativo deveria ter avisado que eu tinha chegado, então estava esperando que alguém estivesse lá me esperando. Mas mesmo depois de alguns minutos, não apareceu ninguém. Enviei uma mensagem pelo aplicativo, só avisando que estava no estacionamento esperando. Depois, saí do carro para ver se conseguia ter uma visão melhor. A interseção inteira estava vazia, nenhum carro passava e todas as lojas do outro lado da rua pareciam estar fechadas para a noite. Quanto mais tempo eu ficava lá fora, mais inquieto me sentia. Chequei meu telefone e ainda sem resposta do cliente. Estava prestes a voltar para o meu carro quando uma caminhonete entrou no posto de gasolina. Ela passou pelas bombas e veio direto na minha direção, estacionando a apenas alguns lugares de distância. Era uma picape vermelha escura, antiga, com vidros escuros. Meu primeiro pensamento foi: por que alguém pediria entrega se ia acabar vindo aqui de qualquer maneira? Antes, pensei que talvez fosse um funcionário do posto, ou que estivesse apenas por lá por algum motivo. Mas agora, isso era muito mais suspeito do que já era. A porta do motorista se abriu e um homem desceu da caminhonete. Coloquei a sacola no chão e quase que instantaneamente o homem começou a andar mais rápido, como se soubesse que eu ia partir. Entrei no meu carro e comecei a dar ré justo quando o homem chegou perto da minha porta, mas então ele correu de volta para sua caminhonete, deixando a comida no chão. Quando saí do posto de gasolina, vi que ele deu ré rapidamente e começou a acelerar em direção à saída pela qual eu estava deixando. Acelerei, passei no sinal vermelho e acelerei pela estrada até chegar onde havia mais carros. A caminhonete tentou me seguir por 1 minuto, mas então desistiu. Uma vez seguro, liguei para a polícia, mas realmente nada aconteceu a partir disso. No calor do momento, nem pensei em verificar a placa do homem, embora pensando bem, não tenho certeza se ele tinha uma. Não sei o que ele estava fazendo ou o que teria acontecido se eu não tivesse saído quando saí, mas saber que estive tão perto de descobrir ainda é horrível. Era uma noite chuvosa e eu acabara de entregar um pedido numa casa local pequena. Estava cansado e pronto para encerrar a noite, mas então recebi uma notificação para mais uma entrega. Hesitei por um momento, pensando se deveria simplesmente voltar para casa e ignorar, mas eu precisava do dinheiro extra e o pedido era só um desvio de alguns minutos. Peguei rapidamente a comida deles e digitei o endereço no GPS. Parecia ser num bairro normal, embora numa parte da cidade por onde eu realmente nunca havia passado. Conforme dirigia em direção à casa, os únicos sons eram as gotas de chuva batendo no para-brisa e o zumbido do motor do meu carro. Não havia outros carros na rua, provavelmente por causa da chuva forte, mas isso me deu uma sensação estranha. Quando finalmente cheguei à casa, fiquei surpreso com sua aparência. A tinta estava descascando, as janelas estavam cobertas com tábuas e o jardim da frente estava tomado por ervas daninhas. Olhei para as casas dos vizinhos e todas pareciam normais. Apenas esta casa tinha esse aspecto abandonado. Fiquei no carro e conferi o endereço novamente, para ter certeza de que estava no lugar certo. Parecia que sim. Então respirei fundo e me aproximei da porta da frente. Coloquei a comida no chão, tirei uma foto, bati na porta e dei um passo para trás, mas segundos depois a porta rangeu ao abrir, revelando uma mulher. Ela tinha cabelos desgrenhados,
e uma aparência desleixada, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Para ser honesto, ela combinava com o estado da casa, então não fiquei tão surpreso. Mas então, meu olhar foi além dela. O interior da casa parecia vazio e destruído, sem móveis ou qualquer coisa, apenas lixo. A mulher notou que eu estava olhando e me encarou sem expressão. Só deixando sua comida, tenha uma ótima noite, disse eu, tentando agir normalmente. Comecei a voltar, mas através da chuva forte, ouvi outra voz. Olhei por cima do ombro para a casa novamente e vi um homem parado ao lado, observando-me, como se garantisse que eu estava indo embora. Apressado, voltei para o carro e entrei, olhando mais uma vez para a casa antes de pegar as chaves e ligar o carro. Coloquei no drive e pisei no acelerador, mas o carro não se moveu. Ele deu um tranco para frente e parou, fazendo um som horrível de raspagem. Era algo com a roda traseira impedindo seu movimento correto. Virei-me para abrir a porta, mas havia um homem bem na minha janela, olhando para baixo em minha direção. Soltei um grito abafado e recuei, sem ter notado sua aproximação. Ele bateu na minha janela. Estava congelado, tentando decidir o que fazer. Olhei para ele novamente e ele continuava me encarando, mas a expressão em seu rosto estava se tornando mais sombria. Então, ouvi um baque sutil, como se ele tentasse discretamente verificar se a porta estava trancada. Tomei uma decisão rápida de pisar no acelerador, fazendo o carro dar um tranco para frente novamente. Mas desta vez ele se soltou e ouvi algo de metal cair no chão enquanto o carro era liberado. O homem bateu no carro, tentando agarrar algo enquanto eu me afastava. Quando cheguei em casa, liguei para a polícia, mas já era bastante óbvio o que havia acontecido. A casa estava vazia e era algum tipo de armadilha que a mulher e o homem haviam preparado, talvez para me roubar ou pior. Nenhum deles foi encontrado, mas a polícia recolheu um cano de metal dobrado da beira da estrada, parecendo algum tipo de trava de roda improvisada. Não sei quais eram as intenções deles, mas tive sorte de ter saído quando saí.